Muito bem, são 16 horas pontualmente aqui, Rádio Inclusão, você nos acompanhando aí pelo canal do YouTube, Facebook, Instagram, pelo Instagram do Preto no Branco, da Nájila, do Noel, por aí vai, hein? Seja muito bem-vindo, a partir de agora começa o programa Impulsão na sua Rádio Inclusão, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, Departamento para Desporto e Departamento da Pessoa com Deficiência. Conosco nos estúdios, animando, embelezando o nosso estúdio, a psicóloga Nájila Cristina Camargo. Boa tarde, Nájila. Boa tarde, Noel. Boa tarde, pessoal. Qual será a nossa pauta, nosso assunto dessa semana? Eu trouxe um livro infantil. Como eu falei da última vez, eu entendo que a literatura infantil ela serve muito, né, para os adultos. Sempre traz algumas coisas que a gente pode refletir. E eu trouxe um livro que se chama Se Criança Governasse o Mundo. Interessante, já gostei do título. Eu já imaginei minha sobrinha. Se Criança Governasse o Mundo. Ele é escrito, né, foi escrito pelo Marcelo Xavier. Ele nasceu em 1949. Ele mora em Belo Horizonte. Ele é um artista plástico, figurinista, escritor, cenógrafo, autor. Então, ele tem vários livros infantis. Marcelo, ele é portador de uma doença degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica. Então, ao longo da vida dele, ele foi perdendo aí a força dos músculos. E ele faz uso de cadeira de roda desde 2009. Vários livros dele trazem temáticas interessantes, principalmente relacionadas à cultura brasileira. Entendi. Então, temas assim de folclore, né, ou cultura indígena, então é bem legal. Se criança governasse o mundo, o trânsito seria uma maravilha. Guerras, se existissem, não teriam tiros nem bombas. Terminariam sempre bem, com amigos e inimigos guardados juntos na caixa da paz. Os bancos teriam dinheiro para todos, feito ali mesmo, rapidinho. Fome não haveria. Comida seria feita sem fogo. Salada de grama, farofa de areia, bife de caco de telha e suco de mentirinha. O correio chegaria rápido e as respostas mais ainda. Brigas e desavenças teriam duras sentenças. 3 dias sem ver desenhos. 2 sem pisar no skate. 1 domingo sem sorvete. Cada um teria sua casa, móveis, camas quentinhas para os filhos. E carinho, muito carinho. A TV e o rádio contariam histórias e só dariam boas notícias. Hoje tem espetáculo. Desinventaram a injeção. Tempestade de sorvete prevista para hoje à tarde. A saúde teria prioridade. 1 colher de água pura antes das refeições. 2 gotinhas de mel depois de fazer a lição. Bala e pirulito só se estiver muito aflito. A tristeza seria respeitada e enterrada como um ritual. A alegria nasceria todo dia, junto com o sol. Todos os bichos seriam para sempre, inquebráveis. As praias limpas, os rios cheios de peixes. Uma banda tocaria todo dia. Música é fundamental. É oxigênio que entra pelo ouvido. Ninguém ficaria sem escola. Todos aprenderiam a ler, escrever e contar. Todos poderiam pintar e bordar. Afinal, se criança governasse o mundo, sabe o que ele seria? Uma bola de brincar. Ai, que bacana! Rádio Inclusão. Hoje, terça-feira, dia 25, momentos em que antecedem um momento muito importante para o nosso país, onde no próximo domingo todos estaremos indo às urnas novamente para decidir, né, quem comandará o poder executivo do nosso país, o poder executivo federal em Brasília. Estaremos elegendo um representante do Brasil, um representante para literalmente representar o nosso país. E que gostoso um título como esse, um tema como esse. Eu quero viver nesse país, governado por essas crianças. Que gostoso. Que coisa linda, né, Noel? Porque Incrível. O quanto a gente precisa, muitas vezes, trazer a simplicidade das crianças para o mundo mesmo. Sim. Uma casa, comida, saúde, educação. Brincar e aproveitar e ser feliz, né? O que acho que deixa muito claro ali no livro
é que a prioridade ali para uma criança governando seria que todo mundo fosse feliz. Inclusive, se tivesse uma guerra, que no final todo mundo ia estar no mesmo lugar, né? E mesmo nos momentos de não tantas felicidades, os castigos, né? Que singelo, até mesmo o castigo, né? Ficar sem TV, ficar 2 dias sem pisar no skate, alguma coisa assim. Então, muito gostoso, Nájila. Você acertou em cheio o título para essa semana. Pensar nas decisões que vão sendo tomadas quando existe um governo. Ele precisa decidir algumas coisas e até algumas prioridades também, Sim. né? Para você, Noel, qual seria uma prioridade, assim, de um governo? Eu vejo que até, de repente, indo na própria contramão de um livro tão bonito, tão singelo, seria justamente o trabalho da base, é o trabalho na educação. É claro que a saúde é muito importante, na parte econômica, mas trabalhar a educação, trabalhar os professores, trabalhar a criança, o adolescente, o jovem. Então, se nossos governantes pensassem e priorizassem leis, né, decretos que favorecessem exatamente as crianças, lá na base, uma escola pública com educação, né, a saúde para as crianças, pensarmos literalmente nas crianças, porque criança ainda é aquele ser vulnerável que precisa da atenção, de cuidado. Claro que não só a família, mas o governo precisa olhar com mais cautela, com mais atenção e priorizar muito mais as crianças. Eu penso dessa forma. Eu concordo, Noel. Eu vejo que tem toda uma legislação atualmente no Brasil em relação à prioridade da infância e algumas políticas mesmo voltadas para a infância, mas que às vezes acaba não sendo cumprido mesmo. Se você realmente prioriza a infância, você não está pensando só nesse tempo da criança, mas você está pensando numa formação de uma pessoa por completo. Pode formar pessoas para trazer uma sociedade realmente melhor, né? E que traria aí um futuro melhor, um futuro menos sofrido para uma nação, né? Nós poderíamos estar investindo já nessas crianças e formando grandes professores, advogados, engenheiros, que trariam um futuro melhor para o nosso país, sem dúvida. A questão da infância, ela foi criada, né? Se a gente parar para ver, assim, tem um autor que é o Philippe Arrier. Ele faz uma análise de quadros na Idade Média. E ele vai, né, defender uma tese que não existia infância na Idade Média. Por que não existia infância? Porque as crianças eram tratadas como adultos. Então você pega ali os quadros, as imagens, e as crianças estão realmente como se elas fossem adultos, né? Na roupa, na vestimenta, nos espaços. E aos poucos isso foi modificando por uma série de avanços que tem, inclusive tecnológicos, da medicina também, né? Dos outros saberes, a psicologia. Quantas crianças trabalharam em fábrica, né, na época da Revolução Industrial. Então, aos poucos, vai tendo um olhar mais específico para a infância e são criadas algumas legislações para a proteção desse momento da vida, né? Então, ali a partir de 90, principalmente no Brasil, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é criado justamente para priorizar esse momento da vida. E hoje em dia, né, por todas as mudanças que a gente vai passando, se a gente parar para perceber, muitas vezes a gente está exigindo que as crianças sejam adultos, né? No jeito de se comportar, no jeito de falar, no jeito de vestir. Às vezes a gente vê, né, o bebezinho com um smoke, assim, é fofinho, eu sei que eu também acho. Mas, puxa, isso é uma roupa de adulto, né? Sim, exatamente. E aí, se ele se suja, mãe, putz, sujou a roupa, né? Então, assim, quantas vezes a gente precisa voltar e entender que a criança precisa brincar. Essa criança precisa ser corrigida, essa criança precisa experimentar o mundo, ela precisa errar, inclusive, né? Porque às vezes a gente não tá permitindo mais que a criança erre. Eu vejo que hoje em dia as crianças, talvez, por elas estarem tão inseridas no mundo dos adultos, elas estão perdendo um pouco essa simplicidade de ser criança. E nós vemos muito nessa questão, hoje em dia, a palavra streaming, virtual, celular, seguidores e tudo mais, a gente vê crianças, bebês com 2 anos, 3 anos, que já tem milhares de curtidas e compartilhamentos nas redes sociais, porque se comportam, né, que falam bonitinho, é tão, claro que é bonito, como você falou, mas a gente não pode deixar de admirar, mas também olhar pelo lado, como você falou, aquele lado singelo, aquela criança que é uma criança que tem o direito de se sujar, de derrubar a comida no chão, de fazer bagunça na mesa, de pisar no chão, na areia, no parquinho. A gente não pode privar as crianças dessa realidade. Uma outra situação, eu acho assim, eu vejo que quando o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, enfim,
te pedir, me leva no parquinho, vamos descer para o playground, vá, não tenha preguiça. Leve, porque é ali que você vê. O simples você jogar um frisbee, jogar uma bola, correr atrás da bola, ver aquela criança suando, derramando suor. Gente, tem água, depois lava, tá novo de novo e vamos. Mas o que importa é que aquilo fica, aquilo grava. Diferente da criança ficar presa ali, criando possibilidade de ter um problema na coluna, visual, focando apenas num tablet, num celular, num computador. São memórias afetivas, né, que podem ser criadas. Tem lugar para isso e não privar as crianças dessas possibilidades. No meu tempo, o carrinho de rolimã, eu adorava, eu fazia. Eu, por exemplo, eu não conseguia, por conta da deficiência, correr e o meu papagaio, né, a minha pipa subir. Eu não conseguia, por quê? Porque eu não conseguia correr. Então eu tinha que ter uma superação muito grande para eu construir milimetricamente, e eu tinha que ser muito bom na confecção da pipa para que eu ficasse sentado, e sentado eu só jogasse ela ao vento e ela subisse. Os meninos, tinha vezes que eu passava a tarde inteirinha só fazendo as pipas, fazia 4, 5 pipas, os meninos todos brincando, e quando já estava o sol se pondo, daí que eu ia soltar a minha, porque são coisas que marcam, né, como você falou, então... E olha que interessante, né, porque para você fazer todo esse processo, quanta coisa você teve que organizar psicologicamente falando. Então, por exemplo, reconhecer uma limitação e a partir disso propor uma solução. Isso é resolução de problema. A partir disso, você vai ter alguma habilidade técnica no manuseio mesmo, para poder confeccionar. Olha quanta habilidade está desenvolvendo. Até conhecimento pré-adquirido, que depois você vai ter que montar a pipa, você vai ter que saber que tipo de pipa vai dar certo, que tipo não, fazer comparação, saber exatamente como que ela tem que ficar, para ficar mais fácil. Então, isso tudo é inteligência. Tem que entender só que inteligência é aquele aluno que tira nota 10, ou o aluno que tira isso, ou que decora, ou a criança que fala 2 línguas. A inteligência é muito mais do que isso. E um fato muito curioso, porque eles tinham a técnica deles. Então, quando o pai deles fazia uma pipa e eles vinham, eles eram obrigados a correr, e correr muito, para pegar muito vento para a pipa poder subir. E ao passo que as minhas pipas, eles mudaram os comportamentos. Assim como eles também sentavam do meu lado, e só com o movimento eles não precisavam mais correr. Eles também não precisavam mais correr para as pipas subir. Ou seja, eu estava interagindo com eles. Desde o momento que eu sentava para confeccionar as pipas, eles passaram a me fazer companhia, e nós adotamos um novo sistema de diversão, queira ou não. E até fiquei pensando aqui, né? O que será que a Nájila criança faria para governar o mundo? E o que será que Noel criança faria para governar o mundo? Olha, desde criança eu comecei a observar, até por conta da própria limitação física, a falta de acessibilidade, né? Talvez enquanto governante mirim, eu teria essa visão, a visão inclusiva, né? A visão mais para as crianças mesmo com deficiência. Minha Nájila mirim gostaria que todas as crianças tivessem uma família cuidadosa. Independente de que tipo de família. Estou falando que tem alguém que cuide dessa criança. Entendi. Acho que eu, como criança, gostaria que todas as crianças também tivessem tido uma família assim. Que interessante a nossa conversa hoje, gente. E agora eu fiquei pensando também, né, que até uma pergunta para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo: o que será que a sua criança faria para governar o mundo? Será que bate até com o nosso ser adulto? Será que a gente deixa a nossa criança interior falar nas nossas decisões no dia a dia? Será que a gente traz a nossa simplicidade de criança para aquilo que a gente vive, né, enquanto adulto? Sim, escreve aí, manda o seu recadinho aí nos comentários. Então é isso, Noel. Que gostoso falar de pirulito, falar de skate, falar de doce, um livro bacana do Marcelo Xavier. Muito bem, parabéns pela escolha do tema. Que bom que você gostou, Gostei. Espero que vocês também tenham gostado, e até semana que vem.